Olá pessoas, tudo bem com vocês? Você acabou de chegar aqui no canal H de História e hoje especificamente para mais um vídeo de revisão para a prova da ESA. É isso mesmo, roda a vinheta. Então pessoas, eu sou o professor Keiler, você está no canal H de História e hoje especificamente para dar continuidade às nossas revisões, mais especificamente do período republicano. Como nós pegamos questões que dariam um vídeo muito longo, então nós vamos dividir em duas partes. Nós vamos pegar um primeiro vídeo com a República Velha e o outro vídeo da Era Vargas em diante. Então vamos lá para as questões. A primeira questão está bem ali no início do período republicano, a República da Espada. Então vamos verificar o que a questão tem a dizer desse período. É da ESA de 2017 e diz assim: a política de emissão de dinheiro em grande quantidade, que causou uma desenfreada especulação na Bolsa de Valores, durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ficou conhecida como... No primeiro governo republicano, que é o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai nomear então Rui Barbosa como seu ministro da Economia. E o ministro Rui Barbosa vai se destacar por uma política econômica que, diga-se de passagem, foi um desastre. Entre várias características que a gente vai encontrar ali, estaria, primeiro, a pretensão de um avanço industrial. Até aí tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas, para desenvolver a economia do país e fortalecer, ele acabou aumentando o meio circulante. Isso significa dizer que o governo vai emitir mais moedas. Nós teremos mais dinheiro circulando. Só que, para desenvolver a economia do país, a gente não pode distribuir mais dinheiro, aumentar o meio circulante. A gente tem que fazer isso de uma forma compatível com a produtividade e as nossas riquezas, os lastros do Tesouro Nacional. Então, só aumentar dinheiro, isso no máximo vai acabar acarretando uma política inflacionária, porque o dinheiro vai desvalorizar, os preços vão aumentar e a inflação vai disparar no Brasil. Então, essa política ela não vai adiante, a proposta era muito boa, mas ela acabou não saindo ali do ponto de largada. E quando eu falo ponto de largada, é exatamente para se referir a um apelido que deram a essa política que a gente chama de encilhamento, que se refere àquele momento da corrida de cavalos em que antes de dar a partida, os cavalos são encilhados para então dar a largada. E a política econômica ficou assim conhecida porque ela nem chegou a dar largada, ela ficou apenas naquele momento do encilhamento. Vamos para as alternativas. Letra A. A letra A diz encilhamento e nós já sabemos do que se trata, nós já sabemos exatamente que é essa daí a correta. Então as outras alternativas estariam ali apenas para constar. Mas vamos dar uma olhada nelas. Crise de 29, que vai acontecer bem depois. Crise contestada, isso daqui é só para mesmo constar. Queda do Banco do Brasil, isso também não está relacionado na política econômica na sua essência. Queda do Marechal de Ferro. Marechal de Ferro, Floriano Peixoto, que ainda vai governar o Brasil no período depois. Então, a letra A, encilhamento, é a nossa alternativa correta. Então vamos para a próxima questão. E essa próxima questão, ainda sobre a República Velha, diz o seguinte: a República Velha, direto ao assunto. Letra A. Foi resultado de uma imensa participação popular? Não, gente. Embora que a gente compare com o período anterior, o período imperial, a gente verifica que lá o voto, por exemplo, censitário, excluía uma boa parte dessa parcela popular da participação política. Mas é bom lembrar que essa participação ela é muito controlada, ela é muito regrada. Nós temos o voto de cabresto, nós temos o coronelismo, nós temos uma série de outras situações que tornam essa participação meramente mecânica. Letra B. Diz assim: caracterizou-se pelo governo de militares em sua fase inicial e dos grandes fazendeiros posteriormente. Essa aí é a correta. Nesse período que vai da proclamação em 1889 até 1930, quando nós temos o Vargas chegando ao poder, nós temos dois subperíodos. O primeiro momento é o governo de Deodoro e de Floriano Peixoto, que são os militares que a gente chama de República da Espada. Depois nós temos a eleição do primeiro civil, Prudente de Moraes, que vai dar início então
a um período chamado de república oligárquica, aonde nós temos então o predomínio dos interesses das oligarquias dos grandes fazendeiros, que é o que vai marcar esse período, sim. Essa aí é a correta. Mas vamos para as outras. Na letra C diz assim: caracterizou-se pelo domínio dos governadores nordestinos. Não, de jeito nenhum. A gente verifica que esse poder é muito local. Os governadores, eles têm sim o controle local, cada um na sua região, cada um no seu estado. A gente verifica que isso daí não dá um destaque especificamente para o Nordeste. Letra D. Caracterizou-se pela ausência de movimentos de oposição. Pelo contrário, a gente percebe que a República Velha ela é repleta de movimentos de oposição. Já no primeiro governo, o Deodoro da Fonseca é deposto depois de uma ameaça ali da Armada, a Marinha, que ameaça bombardear o Rio de Janeiro. No período do Floriano Peixoto, a gente vai perceber a Revolução Federalista contestando a autoridade dele. E depois nós temos vários outros movimentos, como a Revolta de Canudos, de Contestado, a Revolta da Vacina, até os militares em relevantes tenentistas mais tarde vão fazer parte de toda essa conjuntura de ação oposicionista a esses governos. Letra E. Teve apenas presidentes civis. Não teve apenas presidentes civis. Nesse momento em que a oligarquia predomina, nós tivemos também a presença aí de militares. A gente pode citar, por exemplo, um deles, o Hermes da Fonseca. E a gente verifica que os civis eles predominam, mas os militares estiveram sim em algum momento lá no poder. Então essa está errada, ok? Aproveite e dê uma curtida no vídeo se você chegou até aqui e está gostando da explicação. Aproveite também, se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e acompanhe os nossos vídeos aqui no canal. Deixe aí nos comentários de que forma essas revisões estão lhe ajudando. Vamos então para a próxima questão. É uma questão da prova de 2013 e diz assim: em 1906, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reuniram e estabeleceram um convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté é uma clara demonstração de qual seria a prioridade dos governos da República Velha, mais precisamente nesse período de república oligárquica. É bom levar em consideração, gente, que nesse momento o café ele é o centro das atenções do governo. Vamos lá para as alternativas, que diz assim, na letra A: estabeleceu a primeira política de valorização do café. Sim, em relação aos estados, eu poderia dizer que realmente é a primeira política. No entanto, no período antes, o governo federal já teria intervido diretamente numa política chamada Fund Loan, que seria exatamente para salvar o café. Mas nesse momento, Rodrigues Alves não quis assinar o acordo. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e também o Rio de Janeiro se reuniram e fizeram um acordo, que é o Convênio de Taubaté, para salvar a economia cafeeira. Mais tarde, com a eleição do Afonso Pena, ele vai referendar o acordo e vai salvar o café. Essa daí é a alternativa correta. Vamos lá para a letra B. Pode ser considerado o marco inicial da política dos governadores. Não! A política dos governadores ela vem antes. Essa política dos governadores, onde eles criam mecanismos para que a oligarquia esteja sempre protegida e mantida no poder, ela vem lá no governo anterior, lá no Campos Salles. Letra C. Resultou na política de ampliação da produção cafeeira. Não, pelo contrário, de controle. A política de valorização do café, ou seja, o Convênio de Taubaté, ele vem exatamente para sanar uma crise de superprodução, ou seja, tem muito café e tem pouco mercado. Então não dá para aumentar a produção nesse momento. A gente precisa tomar medidas para salvar o café dessa superprodução. Eles basicamente compraram o café, estocaram o café para poder oferecer esse café no momento em que os preços estivessem mais equilibrados e mais valorizados. Não à toa, política de valorização do café. Vamos para a próxima alternativa, a letra D. Caracteriza a fundação da política do café com leite. Não, também não é isso. Isso daí é um acordo político e não tem nada a ver com o Convênio de Taubaté. Letra E. Defendeu medidas para incrementar a imigração europeia. Isso também não é uma relação diretamente ligada ao Convênio de Taubaté.
Ok? Então vamos lá para a próxima questão. Se você está gostando dessa revisão, não esqueça de compartilhar com seus amigos que também estão fazendo revisão para a ESA. Vamos lá então para o comando. É uma questão de 2016 e diz assim: na República Velha ocorreram vários movimentos contestatórios. Identifique aquele que está localizado geograficamente de forma correta. Uma questão muito parecida com aquelas que a gente já viu lá do período imperial, que relaciona o movimento com o local onde ele aconteceu. É muito importante, pesquisando as provas da ESA, a gente percebe que é muito frequente essa relação do acontecimento, do fato e também do lugar aonde ele ocorre. Então, fique muito atento, fique esperto para isso. Vamos para as alternativas. Na letra A diz, revolta da vacina, Rio de Janeiro. Certo, a revolta da vacina acontece no Rio de Janeiro, ali por volta de 1904. É essa a alternativa correta. Vamos para a letra B. Revolução Federalista, Paraná. Não, a Revolução Federalista ela acontece no Rio Grande do Sul. E é uma revolução, uma revolta que vai acontecer entre dois grupos que querem, basicamente, um poder centralizado e um poder descentralizado. Acontece que a Constituição descentralizava esse poder. E, principalmente no período floriano, a gente verifica uma tendência à centralização desse poder. Então, isso acabou gerando conflitos. Letra C. Canudos, em Minas Gerais. Canudos é um belo exemplo de um movimento messiânico. Aqueles movimentos que visam reformas sociais, melhorias de vidas, mudança para as camadas populares, mas que tem um discurso religioso que move essas pessoas a praticarem, a exercerem e ao mesmo tempo a lutarem nesse movimento. Então, Canudos vai ocorrer ali no Nordeste, mais precisamente no sertão da Bahia, liderado por Antônio Conselheiro. Essa daí, então, é mais uma incorreta. A próxima, contestado na Bahia. O contestado vai ocorrer na divisa entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, em uma região que tinha esse nome, que também é um exemplo de movimento messiânico. A próxima alternativa, revolta da Armada no Rio Grande do Sul. Ocorreram duas revoltas da Armada ainda nesse primeiro momento da República Velha, a República da Espada. E elas teriam acontecido no Rio de Janeiro, a primeira contra Deodoro e a segunda contra o Floriano Peixoto. Não esqueça, associar o fato ao local onde ele aconteceu. E a gente tem visto por aqui muitas questões chamando atenção para esse detalhe. Vamos lá para a próxima questão. É uma questão da prova de 2015 e diz assim: no dia 5 de julho de 1922, jovens oficiais resolveram abandonar o forte e marchar pela praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para enfrentar as forças legalistas. Esse episódio, conhecido como os 18 do Forte, letra A. Sobre esse episódio dos 18 do Forte, ou o movimento que ele vai gerar e fortalecer, que é o movimento tenentista, eu diria para vocês que isso daí já é reflexo de um descontentamento que cresce, principalmente na década de 20, contra essa república oligárquica. E que vai ter entre os descontentes a ala dos militares. Um dos marcos iniciais para esse movimento tenentista é o 18 do Forte, lá da praia de Copacabana. Vamos para as alternativas, que diz assim: provocou imediatamente a queda do último presidente da República, do café com leite. Não. O último presidente, que é o Washington Luiz, ele vai ser deposto lá em 1930. Nós estamos falando aqui um período antes, 1922. Letra B. Provocou a renúncia do presidente Arthur Bernardes. Não tem exatamente nada a ver com essa situação do movimento 18 do Forte. Não é essa relação. Letra C. Levou o governo federal a transferir a Escola de Formação de Oficiais do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Não é bem isso que vai acontecer. A gente vai verificar que o governo ele passa, inclusive, a ter muito controle da escola militar, principalmente a partir da revolta da vacina, quando os militares tentaram dar um golpe. Então, vamos para a letra D. Deu início ao período ditatorial, interrompido apenas com a Revolução de 30. Negativo. O período ditatorial é aquele período que a gente verifica lá no início
certo? Que a gente já datou aqui, a República da Espada, e não vai haver essa mudança. Letra E originou o movimento denominado tenentismo, que foi o nosso comentário inicial da questão. A partir da revolta dos 18 do Forte, a gente vai verificar que os militares também ainda vão participar de outros movimentos, outros levantes militares, que vão demonstrar que realmente eles estão empenhados em derrubar essa estrutura oligárquica que predominava nesse período. Ok? Então vamos agora para a próxima e última questão. É da prova de 2019, diz assim mesmo. No ano de 1930, foi rompido o acordo da política do café com leite, isto é, o desentendimento entre os partidários do Partido Republicano Paulista, PRP, e Partido Republicano Mineiro, PRM. Nesse contexto histórico, que agitou a cena política nacional, nasceu a Aliança Liberal, AL, um agrupamento político que reunia líderes dos estados. Em 1930, nós temos então um desentendimento entre as duas principais forças políticas do país, São Paulo e Minas Gerais, que durante todo esse período estabeleceram a política do café com leite, que embora seja apelidada desse jeito, ela se chama Pacto de Ouro Fino, que estabelecia a alternância de poder no governo federal para São Paulo e depois Minas Gerais, e depois São Paulo e depois Minas Gerais. Então, em 1930, nós temos esse acordo rompido, quando São Paulo, ao invés de indicar o mineiro Antônio Carlos de Andrada, ele indica um paulista, o Júlio Prestes, e que vai então dar origem à Aliança Liberal. O próprio Antônio Carlos de Andrada, mineiro, do Partido Republicano Mineiro, vai fundar a Aliança Liberal e vai buscar adesões para enfrentar então o candidato paulista Júlio Prestes. Nessa ruptura, nós temos muitas adesões para a Aliança Liberal de vários grupos, mas especificamente dos estados, nós vamos ter um destaque aí para Minas Gerais, que vai fundar a Aliança Liberal, para o Rio Grande do Sul e também para Paraíba, porque os candidatos da Aliança Liberal eram para presidente o Getúlio Vargas, que vem do Rio Grande do Sul, e para vice-presidente o João Pessoa, que vem da Paraíba. Então vamos para as alternativas, já sabendo que se trata de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Não necessariamente nessa ordem, mas nós já sabemos quais são os 3 estados. Aonde não apareceu um deles, a gente descarta. Então vamos lá para a letra A. De Minas Gerais, do Mato Grosso e do Ceará. Descartada, a gente vai na letra B. De São Paulo, não. São Paulo de jeito nenhum. São Paulo é a oposição, é o outro lado. Vamos para a alternativa C. De São Paulo, de novo, descarta essa alternativa. Letra D diz do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba. Essa alternativa a gente já sabe que a letra E está errada. Então, eu espero que vocês tenham gostado da revisão de hoje. E nós vamos continuar no outro vídeo com as questões que já foram questões da ESA, da Era Vargas em diante. No próximo vídeo a gente vai verificar isso. O canal H de História agradece mais uma vez a sua participação por aqui. Valeu!